Tudo começou numa noite comum na fazenda da nossa família em São João da Boa Vista, São Paulo. A vida no campo sempre teve seus desafios, mas naquela noite algo estranho aconteceu. Meu irmão Vando viu alguém entrando no chiqueiro nos fundos da fazenda e correu atrás com a enxada na mão. Fiquei preocupado, pensando que algo ruim poderia ter acontecido com ele, já que Vando, mesmo sendo o caçula, era o mais forte entre nós. Meu pai e minha mãe não acreditaram nessa história, mas eu sim. Eu sabia que Vando não inventaria algo assim. Quando deu 9 da noite, nossa mãe terminou a janta e nos sentamos à enorme mesa da cozinha para comer. Falamos sobre as tarefas do dia seguinte e como a vida na fazenda era cheia de surpresas. Nossa mãe lembrou que precisaríamos preparar as quitandas para a venda e decidimos nos organizar para isso. A conversa seguiu de maneira descontraída enquanto terminávamos a refeição. Vando lembrou que era nossa vez de soltar o gado do curral para o pasto, tarefa que fazíamos em rotação, geralmente entre 3 e 4 horas da manhã. Concordei com um aceno de cabeça e continuei comendo. Mais tarde, enquanto já estava escuro, eu e Vando arrumávamos a cozinha e preparávamos polvilho para fazer quitandas no dia seguinte. Foi quando ouvimos palmas e gritos. Parecia ser alguém tentando chamar a atenção, mas no silêncio da fazenda, não esperávamos visitas àquela hora. Ignoramos os sons e continuamos com nossos afazeres. Às 3 da madrugada, já estava de pé. Na sala, encontrei Vando me esperando. Decidimos juntos partir em direção aos 4 currais. Eles ficavam afastados da casa, escondidos atrás de algumas árvores próximas ao estábulo dos cavalos. Já havíamos soltado o gado de 2 currais quando Vando mencionou que estávamos quase sem banha de porco e que só poderíamos matar outro quando papai chegasse. Ao fechar a porteira do curral, ouvimos os porcos roncando alto, como se estivessem assustados. Ignorei e seguimos para o 3º curral. Vando comentou que estávamos quase sem banha de porco e que precisaríamos de mais para os próximos dias. Como tínhamos deixado o cavalo amarrado perto do estábulo, ele aproveitou para verificar se o animal estava seguro. Sugeri que poderíamos buscar mais banha em outro momento, pois estava muito tarde. Ele concordou e, enquanto verificava o cavalo, eu segui em direção ao 1º curral. De repente, ouvi passos rápidos e pesados atrás de um dos currais. Pensei que pudesse ser algum animal solto no pasto e decidi ignorar, continuando meu caminho. Quando voltei, notei que o cavalo estava inquieto e havia se soltado da corda. Vando, percebendo que o cavalo poderia fugir e se machucar, correu rapidamente para tentar acalmá-lo. Enquanto ele se ocupava em manter o cavalo seguro no estábulo, algo ainda mais estranho chamou minha atenção. Não havia nenhum dos gados no 3º curral, apesar da porteira estar claramente fechada. Forcei a vista para tentar entender o que estava acontecendo, e foi então que percebi uma sombra entre as árvores. Confuso e com um pressentimento ruim, comecei a me aproximar do estábulo para falar com Vando, mas nesse momento ele começou a gritar, como se estivesse vendo algo assustador. A sombra então surgiu, e pude ver claramente, uma criatura de 4 patas, grande e peluda, com pelos grossos e negros. Tinha um crânio semelhante ao de um cachorro, mas o focinho era mais largo. Fiquei paralisado de medo, mas ao ver que a criatura ia na direção de Vando, tomei coragem e gritei para chamar sua atenção. A coisa me olhou e um arrepio percorreu meu corpo ao ver seus olhos grandes e amarelos que transmitiam algo demoníaco. Ela rosnou e correu em minha direção. Sem pensar muito, deixei que pulasse em mim. No último instante, desviei e enrosquei o cabresto em seu focinho, puxando para afastar sua enorme boca. Ela soltou um uivo que parecia dizer que agora me mataria. A criatura forçava e começava a arrebentar o cabresto. Vando, que estava por perto e viu toda a cena, veio correndo com uma enxada na mão. Acertou o bicho nas costas várias vezes e conseguiu atingi-lo bem no rosto. Ele urrou, pulou de cima de mim e saiu correndo pelo pasto. O que diabos era aquele animal? Vando me ajudou a levantar. Seja lá o que fosse, queria nos pegar enquanto retirávamos as vacas do curral e depois voltou sua atenção para Vando. Corremos para casa, entrando desesperados e gritando por nosso pai e nossa mãe. Nosso pai acordou assustado, enquanto nossa mãe já estava de pé, desesperada com o barulho. Contamos tudo o que havia acontecido e, sem hesitar, meu pai pegou sua espingarda que ficava atrás da porta. Ele estava determinado a encontrar o lobisomem, com o rosto tenso e olhar fixo. Enquanto minha mãe tentava nos acalmar,
Meu pai saiu pela porta dos fundos, indo em direção ao curral com a arma em punho. Nós três ficamos na cozinha, ansiosos e apreensivos, esperando algum sinal dele. Vando, ainda ofegante, disse que aquilo não voltaria por agora. Já era quase 4 da tarde, quando eu e Vando estávamos alimentando os porcos, ainda tentando processar os acontecimentos da madrugada anterior. Foi então que vimos alguém se aproximar. Era o tal Arcanjo. Arcanjo era um homem estranho que aparecia de vez em quando pela região, sempre envolvido em histórias e boatos. Diziam que ele tinha conhecimento sobre o sobrenatural, que era uma espécie de andarilho que sabia lidar com coisas que ninguém mais tinha coragem de enfrentar. Sua aparência era tão estranha quanto sua fama. Alto, magro, com olhos fundos e uma barba grisalha que lhe dava um ar ainda mais grotesco. Suas roupas eram velhas e desgastadas, mas ele sempre tinha uma postura de autoridade. Vando, ainda abalado, mas sempre corajoso, encarou Arcanjo com os olhos. Arcanjo o ignorou completamente e me encarou fixamente. Sem dizer uma palavra, se aproximou e estendeu o braço, me entregando algo todo enrolado em um pano velho. Peguei com desconfiança, mas sem desviar o olhar dele, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. Arcanjo então olhou para Vando e disse que se continuasse a encarar ele dessa forma, na próxima lua cheia, algo ruim ia acontecer. Falou num tom ameaçador e se virou, indo embora. Vando queria ir atrás dele, mas eu mandei ele ficar onde estava. Desembrulhei o pano e vi ali na minha mão cabresto que havia usado para afugentar o bicho na madrugada. Fiquei em choque, voltei o olhar para a porteira, mas Arcanjo já não estava mais lá. Depois disso, nunca mais vi Arcanjo nem a criatura. Prefiro não revelar o local exato em São Paulo onde isso aconteceu, para não expor as pessoas. Essa história, contada pelo meu avô, sempre me deixou arrepiado. Até hoje não entendo o que realmente aconteceu naquela noite, mas uma coisa é certa: nunca vou esquecer a sensação de medo ao ver aquele bicho.